volta com o segundo bloco do Tribuna Livre, nesta segunda-feira maravilhosa, recebendo aqui na bancada os ex-deputados Luiz Calixto e João Correa, e com os nossos comentaristas Osmir Lima e Narciso Mendes. A conversa estava muito boa no primeiro bloco, mas vai ficar melhor ainda neste, porque eu vou começar perguntando ao ex-deputado Luiz Calixto, uma das figuras, certamente, de um movimento chamado Movimento Democrático Acreano. Mas aí você está equivocado, Evandro. Acho que o tempo, né? O tempo não, fez... eu quero usar isso para me fazer uma pergunta, mas tá? Eu queria corrigir, eu não participei do MDA. Eu sei, você participou no momento seguinte, mais à frente. Aliás, naquele momento, no início do mandato, eu me elegi em 98, tomei posse em 99, e quando o MDA se formou em 2000 para a eleição da prefeitura, eu ainda era integrante da Frente Popular. Mas depois você integrou o Movimento Democrático depois eu tenho que colocar isso muito, porque eu não posso... Mas faça a pergunta. Mas, na verdade, eu estou querendo relembrar isso aqui, porque... Só para lembrar aqui tem 3 fundadores. Pois é. Narciso, João e eu. A questão é que eu quis fazer justiça com o deputado Calixto, que no primeiro bloco, praticamente, ele participou só como... E em memória, Armando Dantas. E Armando Dantas, pronto. Eu pergunto o seguinte... E em memória, Alessio Dias. Alessio Dias, tem a honra. Ah, tem a honra. Eu pergunto o seguinte, o MDA foi um movimento bonito, que demonstrou uma união impressionante e, de fato, ele foi até vencedor no primeiro momento. Depois se esfacelou, mas a oposição que esteve dentro do MDA continuou unida até ganhar o governo em 2018. Olha, e aí nós estamos com 3 anos do governo Gladys, vamos para 4, e aí está todo mundo debandado. Essa é a grande pergunta. Por que isso? Eu vou falar do MDA, porque talvez um elogio meu ao MDA tenha muito mais valor do que aqueles que construíram. Né? Da minha época de política, né, porque eu acompanho a política desde 82, né, quando o Nabor se elegeu governador, mas assim, eu não participava de direção partidária, eu tinha a maior vontade de ser candidato, mas não tinha coragem. Mas de 82... foi o primeiro movimento organizado politicamente no Acre. Foi a primeira demonstração de que a política é a arte da conciliação, aqui no Acre. Porque não é fácil, não era fácil naquela época você colocar na mesma sala Narciso Mendes, Nabor Júnior... Narciso não fazia parte. Não, Nabor Júnior... não, mas o... 82? Não, espera aí, eu estou falando do MDA. Ah, MDA. Os que após 82... Eu pensei que você tivesse referido a 82. Esse aqui era deputado estadual do PDS. Né? Morava ali naquela rua, na Benjamin Constant, sim. Na Cadeia Velha. Então, foi o primeiro movimento político organizado e disciplinado do Estado do Acre. Foi a forma que pessoas assim extremamente antagônicas conseguiram se reunir para fazer frente a uma outra força política, que era a Frente Popular. E de forma muito organizada e disciplinada. Né? Porque, hoje em dia, o que acaba com a política é a indisciplina. Hoje você chega num partido e ninguém repete em pé aquilo que diz sentado. Não existe mais a palavra. É todo mundo aqui em busca do seu melhor local. Voltando um pouco para a janela partidária, veja para onde se caminharam os deputados. Todos eles pegaram a trilha do orçamento. Poucos fizeram o caminho de volta. Né? Todo mundo achou ali a boca do cofre. Né? Tanto que o partido do Bolsonaro foi o maior ganhador dessa história. Pouco foi para a oposição. Não vai, ninguém larga. Eu acho que eu sou um dos poucos que saiu do governo para ir para a oposição aqui. Naquela época, né, de 2001. Um dos poucos, porque todo mundo só trilha no rumo do orçamento, do diário oficial, da vantagem. E o MDA, ele teve essa contribuição, tanto é que derrotou o PT e o Jorge Viana para a Prefeitura de Rio Branco, de um movimento extremamente disciplinado, e teve... E no auge do PT. E no auge. Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Sena Madureira. E com um adendo, salvo engano, fizeram o veto a uma figura histórica do PMDB, que era o senador Luiz Bezerra. Sim.
viu? Tirar o Aloysio Bezerra do caminho sempre, porque ele é um sujeito... Depois tiraram o César Messias também, né? Não. Não, o César já foi, o César aí, o responsável pela saída do César já é depois do MDA, e aí eu estou aqui na presença de um, que é Narciso Estou Mendes. perguntando a vocês. Eu, o Normando Salles, que não está aqui, e outros, né? Mas foi um movimento de disciplina, porque o que falta na política criana, na política brasileira, é exatamente isso, é a disciplina partidária. As pessoas, assim, por exemplo, o PMDB. O João mesmo falou disso, tem o PMDB, fechou questão, vai ter uma candidatura própria, mas a metade do PMDB não está com a candidatura do PMDB. Né? Por quê? Não há disciplina e isso vale para todos os partidos. Ele citou, deputado. MDA. Eu tenho uma poesia uma linda poesia do Nelson Cavaquinho. Sei que amanhã, quando eu morrer, os meus amigos vão dizer que eu tinha um bom coração. Alguns até hão de chorar e querer me homenagear fazendo de ouro o meu violão. Mas depois que o tempo passar, sei que ninguém vai se lembrar que eu fui embora. Por isso é que eu canto assim: se alguém quiser fazer por mim, que faça agora. Me dê as flores em vida, o carinho, a mão amiga, para aliviar meus ais. Depois, quando eu me chamar saudade, não preciso de vaidade, quero preces e nada mais. Eu quero com essa... Essa é uma das belas canções. Ele é maravilhoso. Eu quero fazer justiça ao Narciso Mendes. Alma do MDA. Sabe, meu velho? A chance de dizer isso para você. MDA surge porque a perseguição do vianismo na política criana era uma barbaridade. Era tenebrosa, Jorge Viana. Perseguição, sabe? Um horror, o autoritarismo, sabe? Uma visão única, queria partido único. O MDB foi criado, sabe por quê, Evandro? O MDA, o nome foi criado pelo César Messias, em alusão ao MDB que lutou contra a ditadura. Ao MDB que lutou contra a ditadura, então o MDA era que iria lutar contra a ditadura que estava implantada no Acre naquele momento, você está entendendo? Sim. Bom, e o MDA teve algumas coisas importantes. Ganhamos a eleição e governamos juntos. Isso, Luiz, que eu acho que é uma coisa que nos diferencia a questão do PP. Flaviano foi eleito prefeito de Rio Branco. O Flaviano escolheu o Isna Leite, foi o único que ele escolheu. Aliás, escolha errada do Flaviano, devia ter escolhido a Célia Mendes, que era muito mais segura para a longevidade do MDA. Mas aí, João, permita, aí bem no estilo do Flaviano, sempre fazer a sua vontade. Tá, mas veja bem, mas ele, quem indicou o secretário de Saúde, Bestene, foi o PP. Quem indicou o chefe da Casa Civil foi o PP. Quem indicou a Censur Lauro Julião, a Censur Tancredo do Maia, foi o PP. Quem indicou a Imurbe, aí sim Lauro Julião, foi o PP. Então, o PP, os partidos indicaram os quadros. O PFL do querido Alessio Dias indicou a secretária de Administração, Albertina, e a Raimunda Alixava como secretária de Educação. Bom, meu amigo, o que acabou o MDA? O PP, a chupinhada, tá lembrado dela? A chupinhada, botaram, o Isnar chegou com o PP, é alusão, o Gladson é da linhagem do Isnar, sabe? Da chupinhada, de não reconhecer, sabe, de fazer menosprezo, de fazer menoscabo, de fazer ingratidão, você está entendendo? Aí botaram o Isnar, demitiu o Armando Dantas, demitiu o José, acabou, ele tirou todo mundo para botar a chupinhada dele. Só um minutinho aí, para botar a chupinhada dele. Então é isso. João, lá, só para concluir fazer uma correção, uma pequena correção. O MDA acabou. E aí nós temos que ser sinceros, porque eu aqui, o Narciso sabe disso, nós fomos os criadores, fomos os primeiros 4 ou 5 a se reunir para isso. O senhor Flaviano Melo nunca participou da criação do MDA. Estava em Nova York. Estados Unidos, estava em Nova York. Muito bem. Quando ele chegou aqui, eu disse para esse aqui, disse para o Alessio e para outros, ele vai indicar o vice, porque
tudo começou com a indicação do vice, vamos reconhecer isso. Se o vice tivesse sido uma escolha do MDA, aí que vem o problema, se tivesse sido uma escolha conjunta do MDA, nós poderíamos ter sido vitoriosos nas eleições seguintes. Mas foi uma escolha pessoal do Flaviano que ameaçou, inclusive, o seguinte: se não for o vice que eu estou indicando, eu estou fora da campanha. Não, isso aí eu não acompanhei, mas que a indicação do Flaviano resultou em desastre com o SNAR, isso resultou. Mas, João, tá certo? João, É a continuidade. Só para concluir, só para dar uma informação, Luiz. O MDB fez naquele período, eu era vice-presidente do partido, uma coisa que nós vamos talvez não fazer mais. Nós expulsamos o Aloysio Bezerra, prefeito de Cruzeiro do Sul, nós expulsamos Rui Acem, prefeito de Rodrigues Alves, o pessoal chama Rodrigues Alves, né? De Rodrigues Alves, e Paulo Dene, 3 quadros históricos nossos nós expulsamos, em nome dessa perspectiva. Aí veio o SNAR com a chupinhada dele e acabou com o MDA, liquidou com tudo, enfim, esse desastre todo. Ô, João, me permita. Os historiadores, viu? Narciso, Obrigado, eu comecei a minha fala aqui dizendo que o Gladys ele cometeu um equívoco político muito grande, porque da forma que o João disse, não, o PP indicou a metade da prefeitura do MDA, e é verdade, mas quem indicou foi o partido. Sim. No caso do Gladys, o PMDB talvez não tenha agido igual o PP, de ter considerado as nomeações das pessoas ligadas ao PMDB como se indicações do partido. Por exemplo, não, o secretário A, B ou C, não, é do Márcio. Nenhuma não é do, indicação foi do partido. Não, mas o Gladys... Mesa azul nenhuma. Aí as queria indicações... perguntar. Não, espera aí, as indicações... não, é do Flaviano, ou seja, é do... Quem é o outro? Tá, vamos tratar nesses dois que tinham vantagens extremamente generosas no governo, Flaviano e Márcio Vittar. Mas eles nunca trataram isso como coisa do partido. Diz assim, não, a Eliane Sinhazic foi vereadora pelo PMDB, foi deputada pelo PMDB, candidata pelo PMDB, e no dia que foi secretária dizia que não era do PMDB. Não, mas deixa eu fazer A Maria Alice, que eu acho, se um dia eu fosse governador, lógico. se um dia eu fosse governador, eu convidaria a doutora Maria Alice para ser minha colaboradora, porque ela é extremamente competente. Mas aí não, ela é do PMDB, mas na hora da contagem o PMDB... Mas, Calixto, deixa eu fazer no PMDB tinha que negociar um por um. Não, deixa eu fazer uma correção com você aí. Não, não é isso. Ele está falando aqui quem foi secretário-geral desse partido, o PMDB, durante 12 anos. O PMDB tinha uma tradição, e ainda tem até hoje, salvo engano, de tudo que ele é deliberado por sua executiva, em alguns casos pelo diretório. Eu vou dar um exemplo. No governo Nabor Júnior, em virtude do Aloysio Bezerra ter feito a indicação via tendência popular de um sujeito de fora, um forasteiro, que é o Branquinho, o diretório todo escolheu o secretariado, era indicado o nome e o partido como um todo, não era só a executiva, não. O diretório aprovava o nome. Inclusive, o meu nome foi submetido à apreciação do diretório. Então, só para concluir, então ficou essa tradição dentro do PMDB de que só seria indicado pelo PMDB se fosse pelo menos pela executiva. Mas espera aí, então, Osmar. Não é isso, João? Então, espera aí. Então, se fosse assim, como de fato, pelo que o João fala, foi dentro do PP, a primeira pessoa a esculhambar essa história toda da executiva do partido foi o próprio presidente, que foi o Flaviano. Mas claro que então, sim. a participação do presidente da executiva regional do PMDB não era considerada do partido, era considerada particular. Meu querido amigo Calixto, você me permite que a gente limpe essa... Com certeza. O seguinte, o MDB tem a mesa azul. Quando a mesa azul define, que é isso que o Osmar está dizendo, aí é oficial. A Eliane Sinhazic e Maria Alice chegaram lá no partido dizendo que o Gladys tinha convidado a elas duas às 4h30 da manhã. E elas foram ao partido, ao MDB,
para que o MDB chancelasse a indicação delas. O que o MDB fez? Não, se você é escolha pessoal do Gladys Camili, se vocês são escolhas pessoais do Gladys Camili, vocês podem ir, mas não falarão em nome do partido. Foi simplesmente isso. A relação com o Flaviano é o seguinte, a mulher do Flaviano pediu demissão. Já o Padre não pediu afastamento do partido. Deputado João, vamos ouvir o Narciso aqui. O Narciso foi, depois que o MDB passou a ter. Mas o que eu falo vamos ouvir o deputado Narciso Mendes, o Calixto. Calixto e João Correia. Na legislação eleitoral, eu não tenho os Estados Unidos e a Inglaterra como exemplos pronto e acabado de uma democracia saudável. Não tenho. Mas sou obrigado a dizer que eles são os que mais se aproximam desta utopia, porque a democracia ideal, acabada é ideal. Nos Estados Unidos, a legislação eleitoral, para se criar um partido político, é menos exigente do que no Brasil. Você, nos Estados Unidos, você escreve um estatuto, registra no cartório e confirma a existência daquele partido. PT, saudações. Agora, os partidos têm que cumprir determinadas regras. Isto faz com que lá exista mais de 2 dezenas de partidos políticos e há 140 anos só 2 partidos se reservam no poder. Porque os outros não têm condições de disputar a eleição. Não preenchem os requisitos. A mesma coisa acontece com a Inglaterra, com o Partido Conservador, o Partido Trabalhista, e existe um terceiro partido que, quando necessário, é chamado para o desempate, que é o Partido Liberal. O que acontece, João? Para ter a maioria, né? Para ter a maioria. O que acontece é que lá nos Estados Unidos, se você perguntar para um jovem qual o seu partido, aí ele disser, eu sou do Partido Democrata. Se você fizer a pergunta, por que você é do Partido Democrata? Ele diz, porque meu pai foi, meu avô foi, meu bisavô foi, meu filho é e meu neto também é. Quer dizer, lá a fidelidade partidária... Uma tradição partidária. Né? É tradição. Lá não existe lei que obrigue a fidelidade partidária. Ela surge da admiração que o eleitor tem pelo programa do partido. E aqui no Brasil, eu, na sexta-feira passada, na véspera do fechamento da janela, eu perguntei para um candidato a deputado federal, um potencial de eleição. Eu disse, qual é o seu partido? Ele disse, não tenho. Eu digo, quer dizer que você é candidato a deputado federal? Secretário do governo. Secretário do governo. Narciso, permita só um instante. Em eleições passadas, tinha partido oferecendo vagas pelo jornal. Mas eu posso colocar um pouco de água nesse chope, Narciso? Pode. Eu pensei com você até um ano para trás. Até ler o livro Como as Democracias Morrem. Esse dali. E um livro fundamental, que esse eu recomendo mesmo, Osmiel, O Povo contra a Democracia. Quer dizer, os democratas, o Obama, não elegeu o membro da Suprema Corte, que era a vez dele eleger, porque os republicanos impediram. Ficou mais de 1 ano e meio sem o ministro lá, porque os republicanos impediram. E os Estados Unidos, eu acho que hoje, essa perspectiva do Donald Trump, sabe, no país, essa coisa da invasão do Capitólio, etc., isso está erodindo a democracia americana.
Sabe, eu acho que a extrema-direita está prestando um grande desserviço para a democracia mundial. Sabe? Pelo menos foi a maior ameaça Até hoje. desde o governo do Thomas Jefferson. Exatamente. Então, quer dizer, a aguinha no chope, ou seja, não dá para a gente ser também, eu concordo com você, é mais longeva, é a democracia mais longeva, resolve, etc., mas tem também os seus problemas. Suas imperfeições. É lógico. Até porque é um sistema presidencialista. O sistema presidencialista, nós discutimos já várias vezes. Vai falar, sabe o quê? Um parlamentarista convicto. Convicto, claro. Esse é o regime. O pior de tudo isso, é que a cada dia fica mais distante a gente encontrar a saída. Porque nós já tivemos alguns sinais assim de tentar reorganizar. Um foi esculhambada naquela decisão do STF e depois criaram a questão da fidelidade partidária. Você tem 513 deputados federais no Brasil, tem salvo engano, são 1.042 deputados estaduais no Brasil, sob uma lei de fidelidade partidária, eu acho, e todo mundo trocou de partido, e a gente tem poucas notícias de alguém que perdeu o mandato por infringir a fidelidade partidária, porque o Brasil é o país do jeitinho. Aí, quando fecharam o brete, né, quando fecharam as porteiras, aí um inteligente disse, não, vamos fazer uma janelinha. Né? Não vai funcionar nunca, a saída política está cada vez mais distante. Sabe por quê? Porque as pessoas negam a política. Hoje em dia, se você for para uma televisão, pedir voto assumindo que é uma postura política, você já está fadado ao fracasso. Então leia o livro que você tem que dizer que é contra. Mas né? eu posso fazer você tem um exemplo aí, ó. Jair Bolsonaro é um cara que tem 30 anos na política, sempre sustentou os filhos todos na política, ganhou dinheiro com rachadinha na política, elegeu o filho, fez uma empresa política, mas ele vai para a televisão dizer que não é político, ele é diferente de todo mundo. Mas deixa eu ligeira parte. Você disse que está muito longe, eu discordo. O que nós precisamos no Brasil, e aí nós podemos fazer até um programa sobre isso, é sim, se nós implantarmos o parlamentarismo com voto distrital, pode ser, podemos discutir se misto ou puro, e explicar isso à população, as vantagens do parlamentarismo, porque o parlamentarismo, a população não sabe, ela vota no presidente. Mas quem governa, agora, nós temos que mudar o sistema eleitoral e partidário do Brasil, porque estão vindo uma esculhambação. Lembrei agora do Taboada, você falou então, do então, parlamentarismo. Aí você tem um exemplo, você pega o governador de São Paulo. O cara nunca foi vereador, nunca foi um deputado estadual, não tem vivência nenhuma política, alguém achou ele e disse, não, você vai ser prefeito de São Paulo. E ganhou no primeiro turno, salvo engano, né? Sim. Aí você pega um exemplo aqui, qual é a pessoa que conhece minimamente da política e que não tem admiração pelo doutor Ulisses Guimarães? Quem é que não tem? Né? Até qualquer criança, quando vai falar de democracia, às vezes nem viu a figura dele, mas fala dele. É o único que eu tenho a fotografia na minha casa. Ele tirou menos votos do que o Enéas. Deputado João... Para você ver, as pessoas negam a política. Então, enquanto se negar a política, enquanto a política for vista... Você falou do candidato aí, não foi só ele, não, vários. Sabe por quê? Nenhum tinha partido. Ele chegava vários chegavam nos diretórios e diziam assim, pessoas e não partidos. Chegava lá no PMDB e dizia assim, quem são os candidatos de vocês para federal, para estadual? Aí o cara dizia, não, tem fulano, isso aqui está muito pesado para mim. Aí ia para outro, né? Quem são os candidatos? Foi só o que aconteceu. Foi só o que aconteceu. A pessoa ficou assim. Aí o Brasil é um país tanto do jeitinho, Narciso, que todo mundo, eu estou falando aqui de política e os militares que estejam me assistindo não entendam isso como qualquer preconceito ou ataque à classe. Mas por que é que eu tenho que me filiar 6 meses antes a um partido e um militar? Privilégio abusivo. Aí o que tem de militar no Brasil esperando a possibilidade de olhar assim, olha, eu vou para ali. Quer dizer, é por isso que não existe partido no Brasil. E nem vai existir. Por isso que eu falo, Osmir, que enquanto houver essa política do jeitinho, da janelinha, da possibilidadezinha, nós não vamos avançar. Ora, todo mundo tem que estar 6 meses antes filiado. Antes era 1 ano, né? Depois, né? Botaram para 6 meses.
Mas aí os militares têm um privilégio, eles têm que ter 4 meses. Eles podem olhar agora e dizer, não, eu vou, para onde é que eu vou? Mas ele não vai avançar nunca. Né? A nossa tendência é sempre eleger a lista, é sempre eleger quem tiver estrutura partidária. Deputado Narciso, o senhor me perdoe, mas nós vamos ter que fazer mais uma paradinha, porque tem o leite das crianças para ser, não é? Então a gente vai fazer uma paradinha rápida, um breve intervalo, mas voltamos já já para a gente falar sobre como ficou a situação dentro dos partidos, sobretudo no PMDB, que tem um representante legítimo aqui no programa com a gente. Até já!